Kaiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre One Piece, a série. Ela estreou nessa quinta-feira, dia 31 na Netflix, e esse vídeo aqui ele vai ser um vídeo com spoilers pra gente falar de todos os detalhes, todos os episódios, em detalhes, os personagens favoritos e também da cena pós-créditos, né, aquele finzinho ali que dá uma boa pista do que a gente vai ver na segunda temporada. Se você não entendeu ou porque não acompanha a obra original, eu vou explicar aqui. Lembrando que já tem um vídeo sem spoilers no canal, então se você ainda não assistiu, assiste aquele vídeo primeiro e quando assistir a série, volta aqui e vamos discutir esses detalhes. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. A gente acompanha a história de Monkey D. Luffy, que tem o sonho em ser um grande pirata e para perseguir o seu sonho, ele quer encontrar um tesouro lendário chamado One Piece para se tornar o rei dos piratas. Só que para isso, ele vai precisar encontrar a tripulação perfeita e ir atrás de todos os cantos possíveis aí dos mares para encontrar o One Piece. Só que em meio disso, ele é perseguido pela marinha e ele acaba encontrando também outros piratas aí que podem atrapalhar o seu caminho. A série é uma adaptação do mangá e do anime de mesmo nome, criado por Eiichiro Oda. E lá no meu vídeo sem spoilers eu tinha falado qual que era a minha expectativa com a série e o que foi, né, a minha experiência de primeiro contato com One Piece. Depois eu assisti alguns episódios do anime para entender, né, como que eles fizeram a adaptação da narrativa. E para quem viu o vídeo anterior sabe que eu gostei e muito. É lógico, assim, tem algumas questões que eu acho que a série ela precisa melhorar ainda, mas eu acho que ela cumpre a proposta e ela consegue ser fiel com a obra original. Eles acabam retirando alguns episódios e modificando algumas situações, né? Por exemplo, eu vi lá no anime que tinha toda uma jornada que era numa floresta, que o Luffy acaba ajudando alguns animais, ou até mesmo, por exemplo, o segundo episódio ali do Bug, né? A gente vê que não acontecia num circo. É lógico que a gente tá falando de linguagens diferentes, né? Então aqui pra série de TV, eles tendem a ter algo mais visual dentro da proposta. Eu particularmente gostei bastante desse cenário ali do Bug, né? No circo. E também eu acho que tornou ele mais medonho, principalmente com o jogo de luz que a série trouxe ali em alguns momentos. Mas eu sinto que eles conseguiram trazer as características muito bem aí dos personagens. Não só dos principais, mas dos vilões, dos piratas, do pessoal da marinha e o principal, né, do Luffy. Antes de falar de cada um desses personagens, eu também queria falar sobre a construção dessa mitologia, porque assim, One Piece é um anime enorme, né, tem mais de 1000 episódios, ainda estão saindo alguns episódios. Não sei se de repente a série da Netflix não vai acabar fechando antes, no sentido assim, talvez feche junto com o anime, enfim, né, mas assistindo a série deu pra ver que eles pretendem fazer uma série longa aí também. Material eles têm, mas eu acho que eles construíram muito bem a mitologia, porque por mais que a gente só tenha visto ali momentos do West Blue, a gente tem uma dimensão, né, do quão grande é esse mapa. Lógico, a gente tá falando aí de um oceano inteiro, né, mas eles falam, por exemplo, de outros lugares, até mesmo quando o Sanji, ele é introduzido, ele também fala do All Blue, onde tinham as especiarias, né, então eles conseguem mostrar que é um universo enriquecido e muito grande, até mesmo as quests, né, que eu chamo de quest, essas histórias fechadas de cada pirata, né, a gente tem a Álvida ali no primeiro episódio, depois o Bug, depois o Kuro, o Arlong. A gente vai conhecendo lugares novos, mas ao mesmo tempo eu também gostei como a série ela te responde logo algumas questões. Por exemplo, como eu assisti a série antes de ter qualquer contato com o anime, porque eu queria realmente ter essa experiência de ver como que seria um público novo que não essencialmente acompanha o anime, mas depois eu quis assistir tanto para conseguir trazer um material mais enriquecido para vocês, mas também entender a adaptação narrativa que a série trouxe, se os personagens eles eram similares ao que era do anime, porque eu sei que isso é essencial para os fãs. Mas é lógico que assim, já tinha ouvido falar de One Piece, sabia da carinha ali do Luffy, mas por exemplo, eu não sabia que ele esticava, né? Então, quando eu vi no primeiro episódio, me causou um certo estranhamento e eu logo fiquei curiosa, né? Queria saber mais sobre aquele universo e eles explicam logo no primeiro episódio, depois complementa mais ainda a questão da fruta, né? Que também vai fazer sentido ali pro Bug. Então, assim, eu gostei que essas
perguntas essenciais, eles te respondem logo de cara, eles não ficam segurando pra segurar a audiência até o final, até porque One Piece tem muita coisa pra ser discutida aí. A própria Nami, ela é mais misteriosa quanto ao seu passado, então ela já tinha me despertado uma curiosidade das origens dela, e é algo que só vem mais pro final da temporada, o que faz sentido, né, porque contempla todo o arco ali do Arlong, mas eu achei que eles tiveram um ritmo muito interessante pra ir te respondendo sobre determinadas coisas, e gostei muito também da construção dos personagens, como eles trouxeram essa narrativa de presente, passado, e geralmente, né, a história do passado ia fazer muito sentido para a construção daquele episódio e principalmente para a construção daquele personagem naquele episódio especificamente. Então, por exemplo, o próprio Zoro, né, quando ele vai ali lutar contra o Mihawk, talvez eles poderiam ter até trazido um aspecto um pouquinho a mais ali do Mihawk, só para o público ter conhecimento que ele era o cara das espadas e não o Zoro, porque ele tava detonando todo mundo tão fácil que eu achei que, depois que a gente descobre da morte da parceira dele, né, que ele tinha conseguido. Mas ao mesmo tempo, a série ela deixa bem claro que todos têm seus sonhos e que eles ainda não cumpriram esses sonhos. Tanto que o final da temporada é cada um citando qual que é o sonho de cada um. E eu acho que isso traz uma temática lindíssima aí pra história. Eu sei que vem do anime, não é especificamente aqui da série, mas eles contemplam muito bem a obra original, falando sobre perseguir os seus sonhos. E o Luffy, ele é esse personagem contagiante. Então é muito interessante a gente ver, por exemplo, um personagem como o Zoro, que tava ali, ele era muito bom, ele tava ganhando seus dinheiros, indo atrás de pirata e tal, mas ele ainda não tava completamente satisfeito com aquilo que ele queria ser. A própria Nami, né, a jornada dela tem mais mistério e tudo mais, tem reviravoltas que são interessantes sobre o porquê que ela trabalhava ali com o Arlong, e dentro de cada objetivo individual deles, como eles se complementam como tripulação. Então, o Luffy, né, ele ser um grande capitão, pra mim também não é só ele ir atrás do One Piece, mas ele saber cada um da tripulação dele ter um bom coração. E eu acho muito interessante porque a série ela também traz um público jovem, né? Então a gente tem representações de cada uma das vertentes de jovens querendo fazer a mudança, como é o caso do Kobe ali no primeiro episódio. Ele acaba sendo preso pela Álvida, ele era da tripulação dela, mas o sonho dele era ser da Marinha. E ele estar na Marinha, ele também não tem seu sonho completamente satisfeito lá, porque ele começa a ver que a Marinha também tem seus problemas. Tem o cara que ele era corrupto ali, inclusive, gente, já vou fazer o parênteses aqui, esse foi um dos personagens que eu achei que a caracterização ficou um pouco caricata, que causa um estranhamento muito grande. Tá certo que assim, a gente já tinha visto Homem-Peixe, a gente já tinha visto personagens de todos os tipos, mas ele me causou certo estranhamento, que ficou um pouquinho caricato, sim, diferente dos outros personagens, que eles tinham emoções mais condensadas, relacionadas ao anime, né, comparadas ao anime, mas que ainda assim as características estavam ali. O próprio Luffy, né, tinha suas expressões ali e tudo mais. Eu acho que foi na medida pra não ficar um negócio caricato realmente, mas já vou falar do ator especificamente, mas só pra completar sobre a mensagem, o Luffy e o Kobe, eu acho que é um grande exemplo de como os jovens podem fazer total mudança, né? Os piratas, eles são muito mal vistos. Ah, piratas são ruins, a própria Nami não curtia piratas, a gente entende depois o porquê, né? Porque o contato que ela tinha era com o Arlong e o que ele fez ali na vila dela, mas o Luffy, ele queria genuinamente ajudar as outras pessoas, ele não queria sair roubando por aí e tudo mais. A própria jornada ali da Kaia, né? Ele falando, não, eu vou convencer ela. Ele é muito do papo, né? E ele conseguia as coisas simplesmente por sonhar. Então, quando a gente se depara em situações, por exemplo, que o Kobe, ele tá ali na marinha e vê que a marinha também é corrupta e ele vai atrás dos ideais dele, por exemplo, se nega a prender o Luffy porque ele não era de fato o culpado por queimar ali a vila, na verdade o culpado era o Arlong, e ele se nega porque ele quer fazer a justiça de fato. Então eu acho que a série ela também traz uma mensagem muito potente, tanto do perseguir seus sonhos e manter isso no seu coração, né? É interessante a própria Nami, né? A gente vê isso na jornada dela, que ela é uma personagem que ela vai se moldando conforme ela vai conhecendo as pessoas. E o Luffy, né, no seu máximo do seu coração bom, ele toca muito ela, principalmente porque ela vê que é cada vez mais difícil conseguir meio que enganar eles, porque são pessoas genuínas que gostam dela, né? E eu
gosto muito de uma frase do Luffy, quando ele se depara com a situação da Nami, que ele tava cansado de ouvir sobre a Nami de outras pessoas e não chegar e falar realmente com ela, sabe? Então, ele é muito genuíno, ele é um personagem que eu saí apaixonada, eu acho que muito disso é porque as pessoas também gostam do anime, além de ter uma história que é incrível, sabe? A jornada é muito interessante, e eu também gostei muito dessa narrativa da série, que eu tinha comentado já no meu vídeo sem spoilers, de trazer essa jornada principal, que é ir atrás do One Piece, enquanto isso a Marinha tá ali atrás deles, mas cada episódio ou cada arco, né, a gente tem um pirata diferente e cada pirata vai intensificando a história. Então, a série, ela nunca cai a peteca, você sempre tá tipo, mais e mais. E sem falar que eu acho que a série, ela traz ganchos muito bons, que fazem com que você queira assistir o próximo episódio. Ela é uma excelente série, maratonável, né? Hoje em dia se discute muito, né? Ai, séries maratonáveis, se lançasse semanalmente ia ser melhor. É lógico, com esses ganchos super ia prender a galera também, mas eu acho que ela funciona também das duas formas. Mas a gente também tem personagens carismáticos. Gente, esses principais, eles estão simplesmente magníficos. Eu falei bastante da Nami, mas o Luffy, eu acho que o ator, ele tá perfeito. Gente, parece que esse menino, ele viu cada frame ali do anime, leu o mangá, que ele faz umas feições perfeitas. A técnica da série também ajuda, né? Tem uma cena que ele tá caído e ele tá bem caído igual o anime, assim, no barco, sabe? Isso também a gente vê bastante no Zoro e no Sanji também. As cenas, elas são muito animes. No Zoro, especificamente, eles trazem muito o olhar, que é algo que tem no anime também, né? Ele falando mais de lado, assim, ele mais sério. E tem uma cena que eu não posso deixar de falar, ali no momento final do Luffy com o avô dele, é que ele tira a capa e você sente o mesmo peso como, tipo, no anime faz a capa assim voando e faz um barulho assim de capa, sabe? Então deu pra ver que a série, ela teve muitos cuidados em que as personalidades dos personagens não ficassem caricatas, então precisou sim condensar pra tornar algo um pouco mais real, mas ainda assim as características, elas estão ali, e também nessas cenas, né, como elas são construídas, a movimentação de luta também do Sanji é muito interessante, né, principalmente quando a gente tá falando de anime, a gente vê que é muito mais luta com o pé, não tanto soco, né? O soco, beleza, o Luffy dá bastante soco, né? Mas ele é muito da luta ali do pé, sabe? E também eu queria falar um pouquinho do Soap, porque eu vi que ele, no anime, ele tem aspectos sim, que ele tem muito medo, mas ele agia mais em algumas situações. Aqui a gente tem pequenos momentos, mas eu entendo também que é pra trazer essa transformação, essa evolução, esse senso de evolução do personagem, né? Que talvez na segunda temporada ele não tenha mais tanto medo aí das coisas, das pessoas que eles estão enfrentando, porque todos os personagens, eles têm uma crescente interessante aqui, e a gente vê que eles estão num ponto de jornada que ninguém conquistou essencialmente o que quer, né? Então, por exemplo, a gente tem o Zoro ali no momento com o Mihawk, em que você naturalmente, quando assiste, você fala assim, ele vai conseguir, ele vai se tornar. E não, eles vão trabalhar com calma, principalmente quando a gente chega ali no final, né, em que cada um fala qual que é o seu sonho, que muito provavelmente vem na finalização da última temporada, que sabe-se lá qual que vai ser. Então eu gostei muito do que eles fizeram aqui nos personagens principais. Os únicos personagens que eu achei que ficou um pouquinho caricato, que eu já tinha falado no meu vídeo sem spoilers, tinha citado, né, pelo menos, além do cara da marinha com as orelhinhas, que causou um estranhamento, mas não essencialmente caricato, eu senti muito que os capangas ali do Kuro, eles não funcionaram muito bem no live action, então eles pra mim ficou um pouquinho caricato, e apesar de eu ter curtido muito a história do Kuro, nossa, o terceiro e o quarto episódio, pra mim eles vêm numa crescente bizarra. O segundo já tinha sido meu favorito, mas eu gostei muito da jornada aqui, mas eu preciso dizer que a atriz que faz a Kaia, ela também não me apeteceu muito ali, não. Eu entendo que ela precisava trazer certa fragilidade, mas algumas coisas eu não curti da interpretação da própria atriz, dentro de personagens que estavam indo tão bem aí na série. E assim, gente, o Kuro, ele é medonho. Eu gostei muito, ele meio Edward's mão de tesoura, né? Não me matem, é a referência que eu tenho, mas eu preciso dizer que o Bug, pra mim, ele foi o mais macabro, mas é porque eu tenho medo de palhaço também, mas ao mesmo tempo ele foi um personagem que foi me cativando, né, conforme ele foi aparecendo sem cabeça ali ao longo da série, e depois ele deixando a galera, não ia ajudar nada não, com o Arlong e tudo mais, acho que faz muito sentido. Também gostei que eles trouxeram um aspecto da fruta ali pra ele, só que um aspecto diferente do que a gente conhecia do Luffy, e eu gostei muito do Mihawk, que a gente não viu ele propriamente como um episódio individual do pirata. Eu preciso
dizer, eu amei o jornalzinho de recompensa, como eles vinham, assim, no episódio temático de cada pirata, sabe? Inclusive quando tem a descoberta ali do Kuro, né? Quando é revelado que ele era um pirata e tal. Eu gostei bastante desse senso estético. Mas o Mihawk, ele é um personagem bastante interessante. Gostei muito. E eu também gostei do Arlong. A única coisa é que eu sinto que a série, ela parece pecar um pouco mais na produção quando entra o Arlong e o bando dele, porque eles têm que usar prótese, né, para caracterização. A caracterização, ela tá bem precisa ali, né, dentro do que é o personagem no anime, mas causa um estranhamento muito grande. Isso definitivamente eles têm que melhorar numa segunda temporada, principalmente quanto aos capangas. Eu acho que o Arlong, ele até segura em alguns momentos, às vezes fica muito perceptível, fica bem feio. Gente, pelo amor de Deus, não tô falando sobre a personalidade dele, eu tô falando de produção técnica mesmo aqui. Mas os capangas dele, nossa, pra mim ficaram bem feios, eu não curti. E como eu tinha falado também, eu tive um problema muito sério com as perucas aqui da série, gente. Porque eu sinto que, principalmente os humanos, e ainda mais que eles definem tão bem, né? A gente tem os homem-peixe, tem o próprio Bug, né? O nariz dele também é uma prótese. O próprio Luffy, né? Ele também estica e tudo mais, mas o Luffy, ele tem o cabelo original do ator, então se fosse pra usar uma peruca, que não fosse uma peruca tão sintética, sabe? Porque a gente vê, principalmente nos animes, já que eu falei tanto que a gente tem algumas cenas que são muito anime, quando o cabelo bate vento, é sempre assim, aquele cabelo sempre super fino, né? E aqui na série, quando bate o vento, como ele é um cabelo sintético, ele fica meio no lugar, assim, sabe? É lógico, não tem ninguém no mundo com cabelo azul, a não ser que seja pintado. Mas, de novo, poderia ser um cabelo não tão sintético, não tão perceptível. Tem algumas perucas que pra mim são medonhas, tipo a do Shanks. Gente, eu gostei do personagem, gostei das características dele e, inclusive, dele ser uma grande referência pro Luffy aí, do que é ser um pirata bom, do que ele almeja ser. E é até interessante isso, né? Eu vou até dispersar um pouco, porque o avô dele, que é da Marinha, ele é meio que a coisa errada. E o Shanks, que é um pirata, ele é a projeção de algo bom, assim, pra ele, sabe? Então, é muito interessante esse contraponto. A família do Luffy é polêmica, mas as perucas, gente, pra mim não deu realmente. E falando na Marinha um pouquinho, né, eu gostei da construção da Marinha em si. É lógico, eu acho que a jornada do avô, né, eu senti que ela acaba um pouquinho abrupta, no sentido de, era pra ser um ensinamento. Mas em anime, geralmente é muito assim, chega em atitudes super gigantescas, né? E aí não mata o familiar, não prende o familiar, era tudo só um ensinamento. Acho que faz sentido no final das contas, mas eu também gostei do Mão de Martelo e do filho dele, principalmente depois da relação que ele constrói com o Kobe, porque ele acaba se moldando também, principalmente com o Kobe com um olhar tão inocente quanto as coisas ali na Marinha, né? E isso é uma das coisas que eu tinha falado muito no meu vídeo sem spoiler sobre a mensagem, né? A série, a obra original, né, fala muito sobre perseguir os seus sonhos, mas eles também dão um enfoque muito grande de como os jovens podem mudar tudo. Então a gente tem vertentes que a série acaba trabalhando, como o Luffy sendo um pirata que é visto como algo ruim, sendo extremamente bom, e a Marinha, que é algo boa, a gente vê corrupto, mas o Kobe, ele quer mudar isso. Então esse é o sonho dele, de ser um cara da Marinha que aconteça as suas convicções do que de fato é a Marinha, do porquê eles estão ali. E consecutivo a isso, o Luffy também mudar a visão, né, do que são os piratas. Isso assim, gente, projetando muito pra frente, ainda vai ter muita coisa pra acontecer. Afinal, o anime tem mais de 1000 episódios. Então assim, gente, o que eu tenho pra dizer dessa primeira temporada é que foi uma série que ela me surpreendeu positivamente. Eu gostei muito do que eu assisti aqui, eu gostei muito da construção desses personagens. Eu acho que o bando principal funciona e muito. Eu tô louca pra conhecer os novos personagens também, e inclusive temos indício já de um novo personagem que é ali na ceninha pós-créditos, quando a gente vê um cara de cabelos brancos com 2 charutos queimando o pôster do Luffy. Esse personagem é o Smoker, que também é um oficial da Marinha, o que faz sentido da Marinha
a continuar ali a perseguir ele, principalmente agora que o seu avô já cumpriu o seu objetivo, mas ele acaba sendo um personagem que é bastante antagonista do Luffy, então ele é um personagem muito importante para entrar aí na segunda temporada, e ele também é muito importante pro arco de Logetown, ou seja, muito provavelmente vai ser o arco inicial, né, que a gente vai ver aí na segunda temporada. E Logetown, para título de curiosidade, é o local onde nasceu o Gold Roger, que é esse personagem que a gente vê aí no início, e muitos navios param lá justamente para pegar suplementos para ir nessa jornada de encontrar o tesouro One Piece. Todas essas informações eu peguei do wiki dos fãs, eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira saber mais. Nesse primeiro momento eu vou falar dessa forma, porque quem não teve contato com o anime pode acabar sendo um spoiler, se eu entrar em mais detalhes quem é o Smoker, mas eu acho que eu devia essa resposta aqui a vocês também, pra gente poder especular um pouquinho do que a gente vai ver na segunda temporada. Bom, gente, eles têm um universo enorme ainda pra construir, eu acho muito legal esse dinamismo de ter essa história inicial, de já dar o contexto de One Piece, de já dar o contexto da fruta que o Luffy comeu e de construir, né, esses mapas conforme a gente vai acompanhando a jornada deles e de conhecer cada vez mais personagens. É uma história que ela sempre vai ter novidade, sempre vai ser empolgante também. One Piece de fato é um tesouro que a Netflix vai ter muito para explorar. Creio que ter o contato com o próprio criador também ajudou ter essa série que, para mim, eu considero uma boa adaptação de um anime para um live action, principalmente quando a gente tá falando de uma produção americana fazendo. Eu acho que eles tiveram os cuidados essenciais e, assim, o protagonista, gente, o Luffy, ele é encantador, ele é um personagem que você tá feliz de acompanhar e eu acho que o bando dele funciona muito bem, eu acho que são personagens muito bem construídos. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da série One Piece? Vocês também curtiram que nem eu ou vocês detestaram, acham que nada a ver? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!